Enquanto a Europa sucumbia sob as botas de uma máquina de guerra implacável, um conflito esquecido no gelo do norte revelaria uma fraqueza vital. A feroz resistência da Finlândia contra um gigante ecoou pelos corredores do poder, despertando um medo ancestral na Alemanha. Esta é a história de uma corrida silenciosa pelo recurso que alimentava os panzers de Hitler, uma batalha que começou nas florestas nevadas da Carélia e culminaria em um ousado golpe pela Escandinávia. Uma história de heroísmo inesperado e estratégia cruel, onde a linha entre invasor e libertário se tornaria perigosamente tênue. Novembro de 1939. O pacto entre Stalin e Hitler dividia a Europa, mas a Finlândia, uma jovem democracia, recusou-se a ceder suas terras ao colosso soviético. A resposta foi brutal. Sob um céu cinzento, mais de 400 mil soldados soviéticos, apoiados por milhares de tanques e aviões, cruzaram a fronteira. O mundo esperava uma vitória rápida, mas os finlandeses, superados em número de 1:4 em infantaria e 1:192 em tanques, não leram o mesmo script. Eles conheciam cada clareira, cada pântano congelado de sua terra. Nas florestas de Kola e nas estradas geladas de Haati, os finlandeses travaram sua guerra de guerrilha. Esquiadores surgiam como fantasmas da neblina, lançando ataques devastadores e desaparecendo de volta no branco. Eles chamavam essas táticas de mote, cortando as longas colunas invasoras em pedaços menores e aniquilando-os um a um. O coronel Arne Kivi, comandando uma linha de defesa improvisada, via a determinação de seus homens. O inimigo avança, nós contra-atacamos. Eles param, nós assediamos. Eles descansam, nós atacamos. Eles recuam, nós perseguimos. Era o credo não escrito. Enquanto a Finlândia lutava, o alto comando alemão observava com crescente alarme. A coragem finlandesa era inspiradora, mas o verdadeiro perigo era geopolítico. Os aliados, sob o pretexto de ajudar a Finlândia, consideravam desembarcar tropas em Narvik, na Noruega neutra. De lá, poderiam não apenas flanquear a Alemanha, mas também cortar o seu fornecimento mais vital, o minério de ferro sueco. Esse minério, essencial para a indústria de guerra alemã, era embarcado através do porto norueguês de Narvik, que permanecia livre de gelo durante o inverno. Para Hitler, era um pesadelo estratégico que precisava ser evitado a qualquer custo. A Operação Weserübung foi concebida, um ataque simultâneo e relâmpago à Dinamarca e Noruega, para protegê-las dos aliados. Enquanto a Finlândia ainda segurava suas linhas contra os soviéticos, os alemães se preparavam para agir. A invasão da Dinamarca foi uma cena surreal. Às 4h15 de 9 de abril de 1940, tropas alemãs cruzaram a fronteira terrestre, enquanto paraquedistas tomavam aeródromos vitais. Em Copenhague, a surpresa foi total. Em apenas 6 horas, sob a ameaça de bombardeios aéreos, a Dinamarca foi forçada a se render. Foi a campanha militar mais curta da Segunda Guerra Mundial. No mesmo dia, a Marinha de Guerra alemã navegava em direção aos principais portos noruegueses: Oslo, Bergen, Trondheim e, crucialmente, Narvik. Em Ofotfjord, que levava a Narvik, uma batalha naval feroz se desenrolou. Destroyers britânicos surpreenderam e destruíram vários navios alemães. No entanto, era tarde demais. Tropas de montanha alemãs, sob o comando do general Eduard Dietl, já haviam desembarcado e tomado a cidade e suas defesas vitais. O soldado norueguês Lars Pedersen, recém-mobilizado, via suas esperanças se voltarem para os reforços prometidos pelos aliados. Enquanto a batalha por Narvik se intensificava, a guerra na Finlândia chegava ao fim. Após meses de resistência heróica que custou aos soviéticos mais de 126 mil baixas, os finlandeses, à beira do esgotamento, foram forçados a assinar o Tratado de Moscou. Eles perderam 9% de seu território, mas mantiveram sua soberania, um feito inigualável contra Stalin. O mundo se maravilhou com a Might of the Weak, o poder dos fracos. Mas, ironicamente,
A resistência finlandesa havia ajudado a desencadear a tempestade que agora caía sobre a Noruega. De volta a Narvik, a batalha terrestre começou. Uma força aliada composta por noruegueses, britânicos, franceses e poloneses desembarcou e, em combates ferozes pelas montanhas ao redor da cidade, conseguiu empurrar as tropas alemãs para longe de Narvik. Pela primeira vez na guerra, as forças alemãs estavam em retirada. O capitão Weber e seus homens, cercados e em desvantagem numérica, lutavam pela sobrevivência em um terreno implacável. A esperança renascia para os aliados. A vitória em Narvik, no entanto, seria efêmera. O grande desastre na França, com a invasão alemã, forçou os aliados a priorizar sua defesa. As tropas em Narvik, que estavam prestes a entregar o golpe final, receberam a ordem de evacuação. Foi uma decisão devastadora. Em 8 de junho, sob céus controlados pela Luftwaffe, os últimos soldados aliados deixaram a Noruega. A família real e o governo norueguês partiram para o exílio em Londres. A resistência norueguesa havia durado 62 dias, mas o país agora estava sob ocupação. A corrida pelo minério de ferro chegara ao fim. A Alemanha assegurara seu fornecimento vital e ganhara bases navais e aéreas inestimáveis para a Batalha do Atlântico. A Finlândia, embora ferida, sobreviveu e aprenderia uma lição amarga que a levaria a uma aliança incômoda com a Alemanha na Guerra da Continuação. 2 pequenos espinhos nórdicos haviam mudado o curso da guerra. Um pela resistência inesperada, o outro por um recurso que valia mais que ouro. O preço, no entanto, foi pago em liberdade e sangue. E assim, o capítulo escandinávio da guerra se fechou, mas suas lições ecoariam para sempre. A coragem de um pequeno país pode inspirar o mundo e a luta por recursos pode moldar o destino de nações. E você, o que achou dessa incrível história? A resistência finlandesa e norueguesa mudou de fato o curso da guerra? Deixe sua opinião nos comentários. Se você se emocionou com essa narrativa, inscreva-se no canal Sombras Ilustradas. Ative o sino das notificações para não perder os próximos capítulos dessa guerra que mudou o mundo.